Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu a um monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que é aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é muito importante porque Jesus toma uma grande decisão. A decisão de escolher 12 discípulos. Eram muitas pessoas que acompanhavam Jesus e ali muitas pessoas se juntavam ao redor de Jesus. E dentre aqueles, o evangelista São Marcos vai dizer que ele chamou quem ele quis. É Jesus que escolhe. Assim como ele chama Simão e André, Tiago e João, Mateus na coletoria, assim também no Evangelho de hoje, ele chama os outros, chama todos os 12. Ele que escolhe. Para quê? Jesus vai nos falar, São Marcos nos fala, qual é a missão desses escolhidos. Assim como as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, e assim também que era o povo eleito, Jesus também escolhe 12. 12 que irão fazer o que São Marcos nos disse, estar com Ele, ficar com Ele, aprender com Ele, para depois sair em missão, enviá-los a pregar a boa nova do Evangelho e fazer os exorcismos, as curas, aquilo que Jesus funda a sua igreja. Esses homens são os apóstolos, os discípulos de Jesus, discípulos daqueles que aprendem com mestres, apóstolos, aqueles apóstolos missionários, aqueles que saem na missão de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho nos 4 cantos do mundo. E esses 12 homens da Galileia, pessoas simples, humildes, alguns pescadores, um coletor de impostos, pregador público, assim, homens comuns, foram chamados a serem santos, a santificar e assim dar início na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Cristo é a igreja dos apóstolos. Assim, esses homens transformam a história da humanidade. Assim, esses homens simples pescadores agora transformaram a história da humanidade, anunciando esse Evangelho, anunciando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, através da Igreja de Cristo. Assim, também nós somos chamados a estar com Jesus, aprender com Ele e assim também sermos esses discípulos missionários. Muitos hoje em dia querem aprender com o mundo para depois anunciar o Evangelho. Que Evangelho será anunciado? O Evangelho de Cristo? Sendo que você aprendeu com o mundo? Ou vocês querem estar com Jesus, aprender com Jesus, aprender com a sua igreja, com o magistério,
para depois sair em missão e evangelizar? Esse é o caminho correto. Esse é o caminho daquele que quer ser o apóstolo missionário, sair em missão, pregando aos quatro cantos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos sempre juntos com Jesus, assim como os 12, nós também possamos aprender com Ele, viver na intimidade com Cristo e assim sairmos em missão. Também nós, dizendo sim para esse propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Somos chamados a pregar o Evangelho. Como São Francisco nos diz, evangelizemos com nossa vida. Se for preciso, use palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.